Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje vamos estudar um pouquinho de conversor DA, né, o famoso DAC. Vamos estar trabalhando com um componente do microchip, o MCP4725, muito conhecido aí pelo pessoal que utiliza o Arduino. Inclusive, né, existe aí muitas plaquinhas, né, módulos, shieldzinhos que a gente pode estar utilizando para facilitar aí a montagem das nossas experiências, uma vez que esse componente ele está na versão SMD, né, SOT23 de 6 pinos. Então, pessoal, esse vídeo está muito legal. Já peço para você aí, se você não é inscrito no meu canal, clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, né, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho, pessoal, porque aí você vai estar recebendo as atualizações aí dos nossos vídeos assim que a gente postar eles no nosso canal. Ok, pessoal? Bora lá, vamos ver aí tudo que eu preparei para vocês a respeito de conversor DA. Vamos lá. Está aí então na bancada, pessoal, a plaquinha aqui com Arduino, né? A gente pode verificar aqui um Arduino Uno. Já está conectado aqui no meu computador. Tá aqui, essa plaquinha vermelha é a plaquinha do conversor DA, né? O MCP4725. Essa placa, pessoal, ela já é vendida aí em muitos lugares, né? Você pode estar procurando aí tanto em site chinês ou mesmo aqui, por exemplo, no Mercado Livre. Ela não é muito cara, ela é baratinha. Você pode estar utilizando em seus desenvolvimentos. E essa placa, pessoal, como ela tem o componente, então, o conversor DAC, e ele usa uma comunicação em 2C, a pinagem que você vai estar disponibilizando aí para o seu Arduino é a comunicação da I2C, que é o data e o clock, tá? O SDA e o SCL, além de você colocar alimentação, tá? Que é o GND e 5 volts. Os outros dois pinos que está disponível nessa placa é a tensão de saída. Então é um GND e o Vout, tá? Que você pode estar conectando aí no seu circuito, ou para caso você queira visualizar a tensão de saída, você pode estar conectando esses dois pinos de saída num multímetro, que é o que a gente vai fazer aqui nessa experiência. Tá? Vou agora mudar aqui a câmera, vou mostrar para vocês, vou dar aqui um close aí nessa outra plaquinha, que é a mesma, né? Só que ela está aí em uma outra posição, para que vocês possam visualizar então a pinagem e o componente, né, no encapsulamento SOT23. A plaquinha, então, contendo o conversor DAC MCP4725, está aqui, já pode vocês observarem, tá? Então a gente tem aqui, ó, o pino GND, aqui o pino VCC, que é de 5 volts, aqui a gente vai ter o o SDA, tá? Que seria então a via de dados da comunicação em 2C, o SCL e o GND e o Out, tá? Que seria a tensão de saída, tá bom? Pessoal, aqui um detalhe e uma dica para vocês, né? Como a tensão de saída ela é diretamente proporcional à tensão aqui na entrada, né? Se você conectar, aí no caso, o Arduino na porta USB do teu computador, a porta USB normalmente ela não é 5 volts exato, né? Então ela vai passar aqui alimentação, se você estiver puxando a alimentação do teu Arduino, uma tensão inferior a 5 volts, tá? Por exemplo, 4.85, 4.9, e isso vai afetar diretamente a tensão de saída, tá? E consequentemente afetar a precisão do teu conversor DA, tá? Então o que eu sugiro aí é que você, para fazer suas experiências, você conecte uma fonte externa, né, no conector, no jack de entrada do Arduino, ok? Assim, dessa forma você vai estar tendo aí uma precisão maior na leitura do sinal de saída. Pessoal, para que eu possa fazer as medições de saída, da tensão de saída do conversor MCP4725, eu vou estar usando esse cara aqui, que é um multímetro de 6,5 dígitos que eu tenho aqui na bancada, que é um Kittley 2100, tá? É um multímetro aí de altíssima precisão, e eu vou estar utilizando ele então para fazer as medições aí de tensão de saída, né? Com uma escala bastante grande, e aí a gente vai poder ter aí uma noção da precisão e da exatidão do conversor DAC, ok? Pessoal, com esse osciloscópio aqui, o DSO 1072B, eu vou visualizar os sinais de clock e de data, tá? Os sinais aí que vão ser utilizados para a comunicação do Arduino com
o conversor DAC, tá? Então a gente já pode observar aqui, ó, que em amarelo, no canal 1, a gente tem aqui a via de dados, tá? Que está sendo enviado um valor a cada 500 milissegundos, e na parte de baixo nós temos o sinal de clock, que é o SCL, tá? Então a gente pode estar observando aqui, isso é uma comunicação I2C, tá? A gente pode ver o pacote inteiro, né, de dados. Mais para frente eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando em detalhes como a gente faz a análise aqui do sinal de comunicação em 2C, mas a princípio a gente vai ter então o de dados, e aqui o pacote, né, tá enviando aqui 1, 2, 3, 4 pacotes, né, ou 4 bytes, está sendo enviado para o MCP4725. Tudo bem? Esse dado, se a gente diminuir aqui, ó, a base de tempo, vamos colocar aqui, ó, para a gente ver que ele está, em quanto tempo que ele está mandando isso daqui, tá? Vamos colocar agora aqui em Acquire, para que a gente possa colocar como Peak Detect, e nós temos aqui, ó, um tempo, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 100 milissegundos, exatamente. Então ele está mandando um pacote a cada 500 milissegundos, a cada meio segundo ele está atualizando o valor do DAC, tá? Pessoal, esse conversor DA, ele também tem uma memória, tá? Ele tem um registro, e quando você escreve no registro, ele automaticamente, o valor que está no registro, ele converte para analógico na saída. Também ele tem aí uma memória I2 Pro, né? Você pode estar escrevendo na memória I2 Pro, e aí você desligando a alimentação do conversor DAC, quando você voltar à alimentação, ele volta no estado que estava, tá ok? Bom, então tá aqui a comunicação. Vamos aumentar aqui novamente, ó. Voltar aqui para normal. Então temos aqui a comunicação I2C, ok? Vamos dar uma olhadinha agora na programação, né, o que foi feito, e aí depois eu mostro o funcionamento do conversor na prática. Bom, pessoal, então já estou aqui no computador. Vamos abrir aqui o datasheet do MCP4725. A gente já pode observar, né, que ele primeiro é um conversor digital para analógico de 12 bits, encapsulamento SOT23 de 6 pinos, e ele tem, então, aí como eu falei para vocês, uma memória E2 Pro, tá? Então aqui são as características dele, tá? Vou explicar para vocês também alguns conceitos a respeito de erro, tá? De conversor AD e DA, tá? Que é o INL, o DNL, né? O erro de offset, erro de ganho, tá? Então isso eu vou estar falando logo na sequência, tá? Mas a gente já pode observar que ele tem aqui um valor típico de DNL 02 LSB, tá? Ele tem um pino externo, pessoal, A0, onde você pode estar configurando o endereço dele, tá? Como ele utiliza uma comunicação em 2C, né? A gente sabe que na comunicação, no pacote da comunicação em 2C, a gente envia um endereço, tá? Ele tem um endereço fixo, porém, esse endereço fixo, ele tem um bit que você pode estar colocando externamente, né? Nível lógico 0 ou nível lógico 1, de modo que você possa estar colocando mais de um conversor DA no mesmo barramento, tá? Então isso aqui é muito importante, tudo bem? Então ele tem aqui um ajuste rápido, né? Então ele consegue fazer aí um ajuste da tensão de saída tipicamente em 6 microsegundos, tá? A referência dele é a própria tensão externa. Então aquilo que eu falei para vocês, se você está utilizando o Arduino conectado na USB apenas, né, a tensão de referência que está vindo do sinal de 5 volts do Arduino, ela não é exatamente 5 volts, ela pode estar trabalhando aí uma tensão de 4.8, 4.9, isso vai afetar diretamente a precisão do teu conversor DA, tá? Então, recomendo estar utilizando a fonte externa. Ele tem aí um amplificador interno, rail to rail, né, significa que ele pode excursionar tensão de saída de 0 a 5 volts, tá? A tensão máxima. Ele tem o modo low power, a tensão de alimentação de 2.7 a 5,5, tipicamente estou trabalhando aqui em 5 volts, interface comunicação I2C, e
no caso da comunicação em 2C, ele pode estar trabalhando, né, com uma taxa de 100 kbps por segundo, 400 kbps por segundo, ou o modo High Speed, que é de 3.4 megabits por segundo. Ok? Aplicações, sensores de calibração, controle, né, de loop fechado, né, servo engenharia de controle para malha fechada, tá? Instrumentação, periféricos de computador e sistemas de aquisição. Tá? Aqui está o jeitão dele, né? Ó, aqui é a pinagem, pino 1 é o VOUT, pino 2 é o VSS, pino 3 é o VDD, alimentação. Então vai sair a tensão aqui, né, analógica no pino 1, pino 0 é o pino de configuração de endereço, e a gente tem aqui então dois pinos da comunicação em 2C, tá? O SCL e o SDA, como nós vimos lá no osciloscópio. Tudo bem? Pessoal, alguma coisa importante aqui com relação ao endereço. Vamos aqui no final da página, a gente vai observar o seguinte, ó, que o endereço ele tem algumas opções, tá? O valor default dele, quer dizer, o valor padrão quando ele vem de fábrica, né, é justamente essa opção aqui, ó, o A0, tá? Onde você vai ter, né, os pinos, né, na verdade não os pinos, você vai ter os bits A0, A1 e A2, né, sendo que o A0 ele é configurado externamente, tá? Isso para qualquer aí, versão do MCP4725, tá? E na versão padrão, o A1 e o A2 ele vem configurado como 00, tá? Caso você tenha que colocar mais de um conversor DA no mesmo barramento, mais de dois, porque mais de um é possível, né? Você pode pegar essa versão padrão, né? E um deles você coloca o bit, né, o pino A0 em nível lógico 0, e o segundo DA você coloca o bit A0 em nível lógico 1. Então você vai ter possibilidade de colocar dois conversores DA no mesmo barramento, tá ok? Se você precisar de colocar mais o 3, 4, 5, aí você vai precisar consultar aí a Microchip, né, de modo que eles possam vender para você aí outras versões, tá? Como a versão A1, A2 ou A3, né? Que aí muda os pinos aqui A1 e A2, tá? Isso normalmente ele vem, pessoal, no final, né? Ele tem aí a numeração do package e você pode estar consultando essa numeração e vendo qual que como está disponível, disponibilizado os sinais de A1 e A2, tudo bem? Então consulte isso, porque se você colocar aí um componente com endereço diferente do endereço que você está utilizando no teu código, ele não vai responder, então ele não vai funcionar, tá ok? Tá aí. Vamos agora dar uma olhadinha, pessoal, um pouco nas características de conversor DA e AD, tá? Então na sequência eu vou estar aí mostrando para vocês. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhadinha agora nos erros que a gente encontra num conversor DAC. Então, primeiro a gente tem que ter um conceito do que é um LSB, tá? Então, pessoal, olha só, um LSB é o valor em tensão, tá, para um incremento no valor digital. Então isso significa o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, um valor na entrada, né, a entrada digital, eu tenho um valor de 000, por exemplo, e eu incremento um bit, né, eu somo um bit, então era 000, agora ficou 001, tá? Esse incremento em uma unidade no valor digital vai ocasionar um incremento na saída analógica, né? O quanto que subiu dessa saída analógica é representado em valor de um LSB. Mas quanto que vale um LSB? Pessoal, o valor de um LSB depende do número de bits que é o teu conversor DAC, tá? E também da referência do teu conversor. Então vamos imaginar, né, essa equação aqui, ó, que um LSB, então, ele é a tensão de referência, tá, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de bits, tá? Então, um exemplo é a gente ter um conversor de 10 bits, tá? Um conversor DA de 10 bits. Então, um LSB vai ser uma tensão de referência. Imagina que esse conversor DA ele está dentro de um microcontrolador, né? A gente sabe hoje que tem microcontrolador PIC que tem conversor DA interno de 10 bits. Então, a referência, por exemplo, de 5 volts. E um 2 elevado a 10 vai dar 1024.
Então, se eu pegar 5 volts e dividir por 1024, eu vou ter aí um valor de aproximadamente 4,9 milivolts. Na prática, significa que se você incrementar, né, toda vez que você incrementar em uma unidade a sua entrada digital, a sua saída vai ter aí um incremento de aproximadamente 4,9 milivolts. Tá? Então, isso é o valor de um LSB. Com esse conceito, a gente então agora começa primeiro falando de um conversor DAC ideal. Tá, pessoal? A gente pode ver aqui num gráfico, né, nesse gráfico eu tenho o eixo X, que representa a entrada digital, e no eixo Y a saída analógica. Tá? Então, se eu, como está mostrando aqui no gráfico, se eu colocar um valor digital igual a 0, a minha saída vai ter 0. Se eu colocar, por exemplo, um valor 001, eu vou ter uma saída de um LSB. Né? Se eu colocar um valor de 010, eu vou ter uma saída de 2 LSB, e assim por diante, até, por exemplo, chegar aqui a uma entrada digital de 101, né? Subindo aqui verticalmente, enquanto essa bolinha, depois eu vou ter aqui uma saída de 5 LSB. Tá? Então isso representa, né, um conversor DAC ideal. Você pode ver que ele tem uma reta, né, uma reta pura, né, chamado ideal straight line, uma reta aí que tem uma certa inclinação, porém ela é uma reta pura, verdadeira. Tá ok? Bom, partindo desse conceito, a gente pode partir primeiro já para um erro de offset. Tá? Então, na prática, vocês vão ver lá na bancada, que na prática a gente vai ter alguns erros que a gente vai encontrar. Então, o primeiro que a gente vai estudar é o erro de offset. Então, o erro de offset ele é muito simples. Né? Quando eu aplicar uma entrada digital de 000, eu vou apresentar, o conversor DAC vai apresentar uma saída diferente de 0. Tá? Então, ele vai ter um valor de offset, normalmente um valor positivo. Tá? Aqui no caso, esse valor está acima de um LSB. Pode ver que ele apresenta um valor, né, como eu estou mostrando aqui, ó, no mouse. Tá? Então ele apresenta esse valor de um LSB, mesmo quando a entrada digital está em 000. Tá, ok? Então isso é chamado de erro de offset. Temos o erro de ganho. Tá? O erro de ganho ele ocorre ao longo da faixa de utilização do teu conversor DAC. Tá? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um valor, um conversor DAC de 3 bits, tá? Que então ele vai de 000 a 111. Tá? Aqui eu estou desconsiderando o erro de offset, apenas individualizando o erro de ganho. E a gente pode observar que a curva, né, ela pode começar, né, na mesma linha da curva ideal, porém ele pode ter uma inclinação diferente. Tá? Pode ter uma inclinação maior ou uma inclinação menor. Tá? Então, ao longo da faixa, o valor ideal ele vai mudando. Né? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar com o código binário 110, o ideal é que tivesse aí um valor de 6 LSBs. Tá? Só que ele vai ter um valor menor, por exemplo, nesse gráfico ele está mostrando aqui um valor menor, inferior a 6 LSBs. Tá? Então, e depois, quando a gente vai, por exemplo, para um outro valor, 111, que ele teria que ter 7 LSBs, ele apresenta um valor também menor. Tá? Então, você percebe que existe aí ao longo da faixa uma redução do valor de saída. Tá? Isso então caracteriza um erro de ganho. Aí a gente tem aqui um erro chamado DNL, tá? Que é um erro não linear diferencial, tá? Por isso a sigla DNL. Então esse erro está relacionado aos valores sucessivos. Tá? Então é um erro em relação ao outro. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que por exemplo aqui, quando eu tenho o valor digital 000, eu tenho uma saída 0. Quando eu tenho um valor, olha, 001, ele tem já um valor, né, superior a 1 LSB. Quando eu incremento em uma unidade o valor digital, né, agora 010, ele vai ter um incremento, tá? Só que esse incremento, né, esse novo valor referente ao valor digital 010, em relação, né, subtraindo esse valor do valor anterior, né, o valor seguinte menos o valor anterior, vai dar um valor diferente
de um LSB. Tá? Então esse valor pode ser um valor maior ou um valor menor. Então nesse primeiro caso a gente pode ver que o valor que na prática ocorreu, né, o incremento que ocorreu na prática foi maior do que um LSB. Tá? Então a gente tem aqui um diferencial linearity error. E o gráfico está mostrando aqui que teve um valor, além de um LSB, de 1/4 de LSB. Então foi um valor aí superior. Tá? 1 LSB mais 1/4 de LSB. Tá? Então 1,25 LSB. Tá, ok? Um valor a mais. Só que também pode ocorrer um valor menor. Então veja só que desses últimos dois valores, que representam o valor digital 100 e o valor 101, né, eu tive um incremento inferior a um LSB. Tá? Então ó, é um diferencial linearity error e com um valor menor de um incremento que teve um valor menor que 1/4 de LSB. Tá? Então é 1 LSB menos 1/4 de LSB. Tá, ok? Então a gente observa isso na prática nos conversores DAC. Tudo bem? E então isso vai acontecer, né? E se nós, no caso particular, caso eu tenha, né, um valor, né, de incremento que seja menor, né, caso eu tenha na entrada um incremento do valor digital, tá, que não provoque um aumento, né, na saída, o LSB, eu vou perder o sinal, né, então eu vou ter um valor digital perdido. Né, então imagina que eu tenho valores de entrada digital, né, que foram incrementados e como consequência do incremento eu não tive o incremento no valor do LSB. Então eu tive uma perda no sinal. Aí desta forma, se ocorrer isso, a gente pode dizer que o conversor DAC ele não é monotônico. Tá? Então a característica de monotonicidade de um conversor DAC está diretamente relacionada ao incremento do LSB em todo o incremento do valor de entrada digital. Ok? A gente tem aqui um erro INL agora, tá? Que é um Integral Non-Linearity, que é um erro que ocorre, né, em toda a faixa. Tá? Então eu vou pegar aqui as diferenças. Eu tenho na verdade um valor de referência que é a reta, né, o straight line, ideal straight line, e eu tenho a curva real. Então essa curva real ela tem uma espécie de barriga, tá? Pode ser uma barriga positiva ou uma barriga negativa, tá? Então eu vou ter aí um erro INL que é justamente a diferença, né, entre os pontos atuais, os pontos do valor, né, do valor do conversor DAC em relação ao valor ideal. Tá? Então, por exemplo, este ponto, que é o valor real, menos o valor ideal. Então é um valor, né, por exemplo, aqui de 1/4 LSB. Esse é outro valor. Ó. Aqui eu tenho um valor real menos o valor ideal. Aqui mesma coisa, onde eu estou mostrando o mouse. Ó. Um valor real, que é aí da curva, né, da barriga do conversor DAC, né, curva real do conversor DAC, menos a curva ideal, o ponto na curva ideal. Tá? Daí, nesse caso, para uma entrada digital 011, eu vou ter aqui um valor de meio LSB. Tá ok? Esse é o erro INL. E aí a gente também tem aqui o erro total. Tá? No erro total é considerado aí o erro de offset, o erro de ganho, o erro DNL e o erro INL. Então a gente vai ter um total error, tá? Também medido em LSBs. Tudo bem? Ok, pessoal. Bom, então agora na sequência nós vamos ir para a bancada, vamos fazer algumas medições aí do nosso conversor DA. Bom, pessoal, antes da gente ir para a bancada, eu estava esquecendo, vamos dar uma olhadinha no código bem simples, tá? Tá aqui no código no Arduino. E o que eu fiz? Ó, eu estou utilizando aqui a biblioteca Wire, então já fiz a inclusão dela. Coloquei aqui um endereço, ó,
do MCP4725, tá? Esse é o endereço que a gente vai estar utilizando, endereço básico, né? Endereço do chip, tá? Esse endereço está diretamente relacionado àquele pino A0. No meu caso, eu estou colocando aqui o pino A0, né? Em nível lógico 0, tá? Então vai estar 0 para essa condição aqui, ó. Aí criei aqui uma variável de uso geral, e um buffer, tá? Uma matriz aí de 3 posições. Aí aqui no setup eu inicializo, né, a comunicação em 2C, e no loop eu fico escrevendo um valor, tá? Então estou escrevendo inicialmente aí um valor 750 e a cada 500 milissegundos, a cada meio segundo, tá? Então o valor que eu posso colocar aqui, por exemplo, 0, né? Ou eu posso, por exemplo, chegar aqui e colocar 4095, tá? Onde ele vai então gerar as tensões aí, por exemplo, de 5 volts. Tudo bem? No caso aí da função agora MCPWrite, que é a função que escreve um valor no DAC, tá aqui embaixo, ó. Então essa função, ela primeiro eu crio uma matriz em 2C byte, tá? Esse cara aqui não está precisando, ele estava precisando inicialmente no outro código que eu fiz, então vamos apagar aqui. Deixa eu recompilar aqui o meu código. Que aqui esse valor de buffer estava sendo utilizado aí no caso aqui embaixo, tá? Depois eu mudei aqui para essa função, para essa variável local. Bom, então tá aqui, ó, I2C data de 3 elementos. E aí eu tenho aqui o meu byte de controle, isso você tem que olhar lá no datasheet, tá? Olhar o valor de controle. E como esse valor DAC é um valor aqui que eu declarei uma variável unsigned int, uma variável de 16 bits, né, uma vez que o conversor AD é de 12, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmembrar ela em duas variáveis de 8 bits, tá? Então o que é sendo feito aqui, ó, um DAC rotaciona 4 vezes para a direita, depois esse outro rotaciona 4 vezes para a esquerda. Então nesse primeiro eu pego a parte alta, 8 bits, e depois eu pego a parte baixa, 4 bits. Tá? Aí eu faço, então agora, usando a biblioteca do Arduino Wire, eu escrevo aqui o endereço, já está aqui no endereço, já está nessa comunicação o start bit, passo o ponteiro, na verdade eu passo aqui um ponteiro, na verdade esse ponteiro eu envio aí o byte de controle, depois envio o byte mais significativo da parte alta, byte menos significativo, e faço o final da comunicação, que é o stop bit, tá? Então essa aqui é a parte do código no Arduino, ok? Então agora sim, vamos lá para a bancada. Bom, pessoal, então estamos aqui na bancada, né? Coloquei aqui duas câmeras. Aqui eu estou fazendo as medições aqui do Arduino com o conversor DAC, tá? E também estou colocando outra câmera aqui mostrando para vocês a parte aí da medição no multímetro da Keathley. Então, primeira coisa, pessoal, o que eu coloquei na programação e já programei aqui o Arduino para ele escrever o valor 0. Tá? Então vamos fazer uma medição na tensão de saída. Né? Vamos colocar aqui, ó. Tá? Então uma ponteira no GND, a outra no Out. E a gente pode observar, ó, aí uma tensão de 1.132, né? 1,132 milivolts. 1.132 milivolts. Então, pessoal, olha só. Eu joguei um valor digital 0 no conversor DAC e ele apresentou aí uma tensão de 1.132 milivolts. Essa tensão, ela deveria ser 0, tá? Mas ela está apresentando aí uma tensão pequena, né? Porém, é uma tensão que existe na saída e é a tensão de offset, tá? A tensão de erro aí de offset. Vamos colocar agora um valor, por exemplo, eu vou colocar aqui um valor igual a 2048. Vou colocar 2048 agora no meu programa. E vou reprogramar agora aqui o Arduino. Tá carregando, carregou. Então vamos agora medir o valor, o novo valor. Tá? Então, colocando aqui a ponteira, a gente consegue observar. Olha só, pessoal, o que aconteceu agora. Ele pulou agora para 2.5015.
tá? 2,5015, tá? Então, você vê que a tensão agora foi para 2,5. Por quê? Porque a tensão de referência, tá? Eu vou medir a tensão de referência para vocês agora verem aqui, ó. Tensão no VCC, temos aí 5.0061, tá? Isso porque eu estou utilizando a fonte externa, tudo bem? Então vamos colocar agora aqui, ó, tensão na saída, 2,5, tá? Está um pouquinho maior, pode ser por causa justamente da tensão de referência que está um pouquinho maior também, tá? Vamos colocar agora um outro valor, que é o valor máximo, que é 4.096, ó. Perdão, 4.095, né? 4.095. Então vamos compilar, carregando o programa. Ok? Vamos agora dar uma olhadinha. Então aqui a gente teria agora, o esperado é ter uma tensão de 5 volts na saída. Então tá aí, ó. Tensão 5.0018. Tensão na saída. Tá? Isso porque o conversor DAC ele tem então um valor aí rail to rail, ok? Então pessoal, tá aí mais um vídeo para vocês aí hoje falando de conversor DAC. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, habilita o sino e dá um like nesse vídeo, pessoal. E um grande abraço a todos e fui, até mais!